Bom, dando continuidade ao nosso segundo debate, eu trago aqui esse professor que é referência em neurofuncional na Bahia. Esse debate vai falar sobre o impacto da fisioterapia nas disfunções neurofuncionais pós-Covid. O nosso convidado de honra é o professor Cristiano Souza, que está finalizando o doutorado em Ciências Biomédicas pelo Instituto Universitário Italiano de Rosário, na Argentina. Coordenador da UTI Covid do Hospital Municipal de Serrinha, pós-graduado em Fisioterapia Neurofuncional, professor da Unifam e referência, como eu já falei, em neurofuncional, entre outras áreas também, né, aqui no nosso estado. Bem-vindo, Cris. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, tentar acrescentar o máximo de dados do que eu venho vivenciando na atuação profissional e essa nova abordagem dentro da UTI no atendimento pós-Covid também. Estou à disposição. Bom, esse último debate a gente vai fazer em estilo talk show. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para o professor Cristiano. Estaremos também atentos a todas as perguntas do chat, né, se vocês quiserem estar interagindo, relacionado ao tema dessa última parte, tá bom? Bom, Cris, então, a gente sabe que o Covid, foi falado aqui, né? Ele pode infectar o tecido cerebral, né? Me parece que alguns estudos têm relatado uma preferência pelos astrócitos aí e podem ter alterações significativas no córtex cerebral e com isso a gente percebe alterações na memória, alterações motoras, alterações no aprendizado, potencializando também questões de depressão. Um terço das pessoas infectadas pela Covid desenvolveu ou teve alguma recaída da sua condição psicológica ou neurológica. Ou seja, quando a gente fala um terço, eu estou falando de praticamente 4,5 milhões de indivíduos, né? Então aí vem a pergunta. Nos conte um pouquinho sobre essa relação da Covid com o sistema nervoso, quais são os achados que a gente tem atualmente sobre essa relação? Então, como o professor Lucas trouxe também, os receptores que nós temos em vários órgãos, nós também temos no sistema nervoso central e periférico. Então, a porta de entrada para o vírus a gente encontra tanto no sistema nervoso central quanto no periférico. Essa incidência, né, de grande comprometimento cerebral, a gente já começou a perceber isso em quadros iniciais do Covid, quando começou a se perceber a perda de olfato, a perda de gustação. Então, esse comprometimento olfativo já foi um sinal desses comprometimentos que a gente encontra hoje relacionados à alteração de atenção, de personalidade. A gente percebe isso também em exames de imagem. Então, a gente olha ressonância, a gente vê processos inflamatórios na área do hipocampo, na área de memória recente. Então é o que a gente percebe tanto nos pacientes que ainda estão hospitalizados, quanto nos pacientes que já receberam alta ou nem foram hospitalizados ainda. Então essa frequência de a cada 3 pacientes a gente encontrar alterações cognitivas, alterações emocionais, alterações muitas vezes até psiquiátricas, a gente vem percebendo desde a UTI em uma dificuldade, por exemplo, de sedação desses pacientes até um comprometimento maior, onde ele sai ali com uma sequela importante, com a dificuldade de motricidade, uma lentidão de movimento, perda de equilíbrio, a gente vem percebendo isso e encontra em exame de imagem também. Então, a parte inflamatória, a parte de danos, de fato, do sistema nervoso central e também periférico. Ok.
Pacientes mais graves de Covid, né, a gente tem percebido que cada vez mais está tendo um agravamento dos casos de pacientes mais jovens também, que estão ficando internados mais tempo no hospital, apresentam um maior risco também de sequelas neurológicas. Achados revelam uma neuropatia periférica em pacientes críticos. Aí vem a pergunta: como é que um fisioterapeuta pode ter um olhar neurofuncional dentro de uma UTI Covid, né? Que foi uma pergunta, inclusive, parecida que eu fiz para a doutora Raquel. André Cordeiro também fez uma pergunta parecida para o Lucas Cacau. Como é que a gente pode ter um olhar diferenciado para esses pacientes que tiveram a Covid, só que trazendo agora um pouquinho para o lado neurofuncional? Como é que a gente pode ter um olhar aí para esses pacientes? Então, uma avaliação muito bem feita faz com que a gente possa ter a capacidade de perceber se a lesão está no sistema nervoso central ou periférico, e a gente já consegue perceber se esse paciente chega com esse comprometimento ou ele adquiriu por sequela do Covid, ou muitas vezes pela intervenção que se faz necessária para que ele saia desse período de internação. Então a gente percebe que esses pacientes, eles têm uma dificuldade de serem sedados, então muitas vezes se precisa de maior quantidade de bloqueadores neuromusculares, sedações com maior intensidade, e isso vai debilitando ainda mais a condição dele. Então tem estudos que já trazem quadros de pacientes que entram, em média, com sequelas de Covid, né, com comprometimento agudo de Covid, de 20% a 30% de quadros neurológicos desse paciente, com distúrbios neurofuncionais, e que após a internação, esses quadros tendem a estar com intensidade de 60% nesses pacientes. Então, essa síndrome do paciente crítico, infelizmente, a gente está vendo com uma certa frequência em função do que vem sendo necessário de recurso, de pouca mobilidade. Tem artigos que trazem que é mais viável o paciente, às vezes, não ser manipulado no leito, se faz a pronação, mas não se faz um banho, porque muitas vezes esse banho desatura e complica. Então, se ele não pode ter nem essa mínima mobilização, ele tem uma tendência muito maior a adquirir essa síndrome do paciente crítico. Então, boa parte dos pacientes saem, mas eles saem ainda com essa tetraparesia ou uma tetraplegia de fato. Incrível, né? Bom, a maioria dos indivíduos sobreviverá a essa infecção, né? Mas o impacto da pandemia na saúde pública, ela vai continuar como uma sequela crônica, que foi até o termo que o Lucas Cacau usou, que é o long COVID, né? Que resulta numa deficiência ou numa diminuição da qualidade de vida. Fazer o balanço do que se sabe sobre os efeitos deletérios direto da infecção da Covid-19 no sistema nervoso e projetar esses efeitos contribui para que a gente planeje, tenha uma ação terapêutica aí para os próximos anos. Por isso que eventos como esse, como tantos outros que estão tendo aí, elevam o nosso conhecimento sobre as vertentes aí da Covid. Aí eu trago para vocês um estudo publicado aí no Journal Alzheimer Association, que demonstra uma evidência crescente do impacto da Covid-19 no sistema nervoso central e levanta questões chaves sobre o seu impacto no risco de declínio cognitivo na vida adulta, de doença de Alzheimer e de outras demências. Ou seja, muitas pessoas que foram infectadas aí no Covid podem desenvolver essas patologias, né? Aí eu te pergunto, como é que a gente pode projetar a atuação da fisioterapia neurofuncional daqui para frente? Como é que a gente está caminhando nas pesquisas aí referente a esses achados? Então, relacionado a essas perdas, né, futuras, infelizmente nós vamos precisar vivenciar, né, esses atendimentos, perceber o que vai acontecer de maneira longitudinal com os pacientes, para que a gente possa saber se de fato essa infecção aguda, essa encefalite que a gente percebe que está acontecendo pelo Covid, se ela pode gradativamente
se tornar uma demência, acelerar processos de demência, a gente vai precisar acompanhar esses atendimentos. O que pode ser feito, né? O que na verdade eu estou no atendimento na UTI, estou no pós-Covid também. Então, acredito que uma estimulação neuromuscular feita no hospital, ainda ali naquele período que o paciente está grave, a gente consegue minimizar essas repercussões que o paciente apresenta. Então, nós estamos usando na UTI, fazendo a cinesioterapia motora, usando a eletroestimulação nesses pacientes para tentar minimizar essas perdas e acelerar esse retorno funcional. Porque quanto mais tempo ele vai ficar, né, sem interação, sem uma boa capacidade cognitiva, o risco ali de delírio vai aumentar, e quanto maior o delírio, maior a dependência das atividades de vida diária esse paciente vai ter. Então a gente precisa ter isso em mente desde o período de internação, para tentar acelerar o retorno funcional, mas dentro, né, da capacidade que o paciente pode fazer, e também perceber que nessa alta que esse paciente vai ter no pós-Covid, a gente vai precisar estimular muito essas etapas da atividade de vida diária, a funcionalidade dele, a capacidade respiratória, para que ele possa ter um resultado funcional muito melhor, para que ele fique independente. Acredito que nós vamos ter muitos pacientes ainda para fazerem esse tipo de acompanhamento, porque nós encontramos quadros, mesmo em pacientes que não foram graves, em quadros mais leves, que eles precisam de um suporte maior, tanto ventilatório quanto cardiorrespiratório e neurofuncional, para realizar pelo menos a atividade de vida diária. Tá? Perfeito, Cris. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da Jane Oliveira Ramos. Ela pergunta o seguinte: qual a principal área do córtex cerebral é mais afetada pelo vírus e como é a sintomatologia da doença apresentada? Então, já gostei da pergunta. Gostou? Já gostei da Jane. Foi sua aluna, olha lá, hein? Então, a gente vem percebendo em exame se a gente for só avaliar o quadro do paciente, tá, pelos sintomas que ele apresenta uma área ali de agressão na área do hipocampo, na porção medial do lobo temporal, onde a gente tem a memória recente. Então, a queixa de memória recente, de alteração de memória, é muito frequente. Também se percebe uma alteração no lobo frontal. Então, nós percebemos algumas alterações comportamentais, uma agitação maior. A gente não sabe ao certo se está localizado ali no córtex frontal ou se pode estar relacionado à área do mesencéfalo. Por quê? Porque o mesencéfalo está muito próximo à área olfativa. Então, esse processo inflamatório na região do mesencéfalo pode alterar a atividade cerebral. Então, aumentando a atividade cerebral, vai explicar muita coisa que a gente encontra, que é uma dificuldade de sedação, uma agitação neuromuscular muito grande e uma alteração comportamental, onde a gente vê pacientes que normalmente, né, a família relata que ele é tranquilo e ele fica muito agitado, não é colaborativo. Isso explicaria muita coisa também, não só a inflamação do lobo frontal. Eu já vi, agora fora do córtex cerebral, vi ressonâncias onde a gente percebe comprometimento em tálamo e na região periventricular. Então, achados muito semelhantes à esclerose múltipla, a alterações vasculares. Então, quando a gente... Isso. E no sistema nervoso periférico, Guillain-Barré. No central, um outro achado... Estou fugindo do córtex. Eu sei que a pergunta foi do córtex, mas eu vou estender um pouquinho. Só do lado ali. A gente percebe que o aumento de coagulação por essa cascata inflamatória gera vários fenômenos vasculares. Então, a gente está percebendo uma incidência maior de acidente vascular cerebral. E como a artéria cerebral média é mais vulnerável, então a gente percebe quadros de hemiplegia, de lesão em núcleo da base também. Tá? Pronto. A Emily está perguntando aqui o seguinte. Eu vou juntar a pergunta da Emily com a Dani. Elas dizem o seguinte: a falta de memória é uma sequela
no pós-Covid, né? A gente vê relatos aí de várias pessoas que tiveram a Covid-19 que relatam uma perda da memória. Ela gostaria de saber por que é que tem a perda de memória, né? E, complementando com a pergunta da Dani, ela diz o seguinte, se ela é reversível, essa perda de memória. Então, por que tem a perda de memória e se é reversível? Ótima pergunta. Também queria muito essa resposta desse porquê. Então, o porquê dessa região específica, não sei te falar o porquê. Agora, o porquê da amnésia, porque é uma das áreas que ocorre essa inflamação. Então, a gente olha o exame de imagem, em ressonância, a gente percebe que o processo inflamatório fica localizado justamente na área de memória recente. Nas mesmas áreas onde a gente percebe na ressonância a área de atrofia na doença de Alzheimer. Então, por isso a Associação de Alzheimer está começando a avaliar se isso pode ter uma repercussão futura de predispor algum tipo de demência, algum tipo de amnésia. Tá? Se isso pode retornar ou não vai depender do grau de inflamação. Se essa inflamação for leve ao ponto do organismo conseguir reverter e esse neurônio não for completamente lesionado, vai voltar ao normal. Não vai voltar, por exemplo, ele levou um mês para que ele retorne essa atividade funcional. Ele não vai lembrar desse mês. Se ele perdeu a função temporariamente por um processo inflamatório durante esse período, ele de fato criou ali uma janela no tempo da vida dele. Mas ele pode voltar a fazer novas memórias. Tem vários tipos de amnésia. Então, é o porquê dessa área a gente ainda não sabe, assim como, né, parte... Uma suspeita aí minha, né, que pode ter relação com aumento de coagulação, aumento de dedímero e como a artéria cerebral posterior que nutre essa região do hipocampo são vasos de pequeno calibre. Então, essa trombose pode ser uma causa desse processo inflamatório nessa região. Mas é uma hipótese, nunca vi nenhum estudo e nada que embase isso ainda. Tá? Ótimo. Excelente. Assim como tem alguns estudos que falam da alteração do líquor, né? Por isso que a gente também tem casos de encefalites, de dores de cabeça muito agudas, né? Enfim, ela perguntou se era reversível, mas você respondeu, né? Aí eu vou fazer a pergunta desse aluno querido que está aqui, é o Iago. Ele pergunta o seguinte: quais os principais exames que você pode utilizar para observar ao ponto de vista fisioterapêutico essas alterações? Então, quais são os exames que você pode estar utilizando ao ponto de vista fisioterapêutico? Então, se a gente for pegar só a parte da fisioterapia, a gente poderia fazer um exame físico muito bem realizado, que a gente conseguiria definir todas essas áreas de comprometimento também e essas perdas funcionais. Exames que a gente poderia utilizar para comprovar esses achados. Então, do sistema nervoso periférico, a gente usaria eletroneuromiografia para ver se tem algum dano específico ali em placa motora, se tem um dano no neurônio motor, se ele está inflamado, se ele tem algum tipo de secção. Exame de líquor também pode ser usado, assim como é usado em Guillain-Barré, para ver se tem lá o IgG, se tem algum tipo de gama-globulina dessa resposta autoimune relacionada a esse comprometimento. Aí também pode ser usado, não é todo lugar que faz, mas está sendo utilizado. Tomografia seria um exame de imagem com custo menor, que a gente poderia fazer para tentar avaliar algum dano, porém a sensibilidade da tomografia ela não é tão grande quanto uma ressonância. Então a ressonância é a melhor opção para que a gente possa avaliar as estruturas para ver de fato se tem uma encefalite, até para precisar um possível retorno ou não da função. Então a parte tecidual a gente poderia avaliar por exame de imagem, ressonância sendo a melhor, e a parte funcional poderia avaliar do sistema nervoso periférico, eletroneuromiografia e sistema nervoso central, um eletroencefalograma, mas não costuma dar uma alteração.
Se for aprofundar o estudo, poderíamos usar a avaliação de dedímero, a avaliação de protrombina para ver coagulação, para ver se a vascularização está sofrendo, se tem um risco de formar trombo, e ultrassonografia de carótida para ver se esse cérebro está vulnerável de alguma maneira por um comprometimento da carótida e da vertebral. Perfeito. Mais uma perguntinha aqui da Sara, aluna da UNEF. A Sara te pergunta: qual sua recomendação para pacientes pós-Covid onde é perceptível mudanças de humor e perda da memória? Todo mundo preocupado com a memória. Todo mundo fala desculpa. Então, ele está falando aqui que a desculpa é para a prova, viu? O que pode ser feito para minimizar esses danos? Existe algo que pode ser feito para minimizar essa perda de memória? Se houver um processo inflamatório, diminuiu, pronto, voltou ao normal, teria tudo para que a atividade retornasse. Eu costumo falar com algumas pessoas também que a gente não está no momento interessante para avaliar isso. Por quê? Porque nós teve lá a primeira onda de quadro e os primeiros sequelados, né, do Covid. Só que a nossa rotina não mudou. Todo mundo continua em casa, não voltou ao normal, não recebeu novos estímulos. Então, hoje, né, a gente não teria como perceber se essa sequela é definitiva ou não. O que se pode fazer? Você teria que ter atividade aeróbica, aumenta a capacidade de memória, beber muito líquido, fazer alguma atividade que você goste, tudo hoje está suspenso. Então, hoje nós não teríamos, né, algo que a gente pudesse fazer com segurança para que a gente pudesse testar e ver se a memória melhoraria. Então, o que a gente poderia fazer hoje? Seria atividade aeróbica em casa, beber, né, se hidratar mais, que seriam que a literatura traz para melhorar a função do hipocampo, a área de memória recente, e fazer atividades diferentes ao longo da semana. Fora isso, vamos ver, acabou a pandemia. Então você faz o que te dá prazer, visita lugares diferentes, você pratica a atividade física, toca um instrumento, vai à praia. Então teriam outras atividades que poderiam potencializar essa capacidade de retorno de função, né, de memória. Com relação ao humor, hoje, não sei se vocês têm essa sensação, mas hoje quando você sai de casa e esquece a máscara, nossa, faltou um pedaço, estou fazendo coisa errada. Saiu, foi fazer alguma atividade na rua, você sai sempre com essa ansiedade. Então, essa mudança comportamental, tem muitos autores que estão avaliando hoje como estresse pós-traumático. Então, está vivenciando esse tipo de condição de estresse de maneira contínua, ninguém vai manter a sua atividade emocional, a sua atividade cognitiva normal. Então, hoje não é um parâmetro, será que eu estou com sequela? Hoje, todo mundo está com ansiedade muito alta, com estresse muito intenso, sem saber o que vai acontecer amanhã. Então, esses aspectos fazem com que exista mudança comportamental e possível alteração de memória. Tirando isso, muito provavelmente, se não houve um dano tecidual à área de memória, ao lobo frontal, muito provavelmente vai voltar ao normal, sim. Tá? Ainda bem, né? Assim eu espero. Tem uma pergunta do Felipe agora, muito interessante. O Felipe diz o seguinte: sabemos que a Covid-19 pode causar repercussões neurológicas, né? O AVE, ele pode ser associado ao vírus? Conte aí. Ótima pergunta, Felipe. É o que a gente vem encontrando. Então, essa cascata inflamatória muito alta que o Covid está desencadeando, ele traz junto com essa cascata inflamatória uma agregação plaquetária muito alta. Então, muitos pacientes que nós recebemos, vítimas de AVC, teve um AVC, não tinha histórico de ter AVC ou mesmo infarto. Quando se vai avaliar, faz um teste para Covid e dá um teste ali positivo. Mas um positivo onde ele tem IgM e IgG. Então ele já tem 10, 15 dias dessa infecção pelo vírus. Então esse aumento da coagulação foi desencadeada por essa infecção viral e o processo inflamatório. Então,
tudo indica que, de fato, o vírus, né, do Covid possa desencadear esse aumento de coagulação e esse AVC, na grande maioria das vezes, isquêmico. AVC e um infarto também do miocárdio. Pronto. A Cássia pergunta o seguinte: como está sendo a relação das manifestações neurológicas com relação à idade dos pacientes? Doença pré-existente, também a gente encontra relação? Encontra. Então, o que nós estamos percebendo? Eu falo nós que estamos na linha de frente, tá? Então, no primeiro pico de infecção, nós percebíamos que os pacientes eram pacientes mais idosos. Agora a gente já percebe uma faixa etária mais baixa, 30, 40 anos, e a gente percebe essas alterações, né, neurológicas, principalmente com relação à contração muscular, uma fraqueza muito grande, fadiga severa e alterações comportamentais. Os pacientes que têm histórico de uma necessidade de um ansiolítico, já era ansioso, já tinha um quadro psicológico, um quadro psiquiátrico, que tinha alguma predisposição a uma agressão ao sistema nervoso central, a gente percebe que, de fato, eles estão apresentando alterações com maior intensidade. Tá? Tanto com dificuldade de sedação, se ele já tinha um quadro de ansiedade, ou mesmo delírio e alucinação, ou se ele já tinha um quadro psiquiátrico anterior. Então, essas duas doenças pré-existentes, elas têm uma tendência a desencadear quadros neurológicos mais intensos. Aí eu tenho uma pergunta da Tainá, essa aluna que está aqui com a gente, que compõe o grupo de marketing do nosso Instagram, pergunta especial, então, né? Se não fosse o Covid, eu ia chamar para sentar aqui no sofá para fazer a pergunta. Bom, Cris, você acha que crianças que pegaram Covid terão sequelas quando adulto? Ou com o crescimento isso pode se reverter? Espero que não. Eu espero que não tenham sequelas, né? Tá? Então eu espero que eles não tenham sequela. Percebo o quê? Eu estou acompanhando, estou vendo que a incidência está maior em crianças agora, mas falando só do cérebro. Como a neuroplasticidade das crianças é muito maior, então a probabilidade de retorno funcional é muito maior nas crianças. Então, muito provavelmente, ela consiga reverter mais facilmente, né, um tipo de agressão, de distúrbio ao sistema nervoso do que um adulto, do que um idoso. Então, a probabilidade dela retornar à função é muito maior. A gente vê em crianças quadros mais de miocardite, né? Inflamações sistêmicas, no coração, né? Enfim. Mas ainda está evoluindo, até porque a quantidade que, né, atinge crianças ainda é bem inferior comparado com adultos jovens agora e indivíduos mais idosos. Estou na última pergunta. A gente já está aí extrapolando um pouquinho o horário. Eu vou fazer a pergunta da Sandy. Os pacientes de COVID que têm a perda de tônus muscular, equilíbrio dos movimentos, tem alguma área que é afetada além do cerebelo? Olá. Já gostei da pergunta. Tem que perguntar assim, senão eu não respondo não. Então, existe uma possibilidade, o que a gente vê mais, essas alterações de equilíbrio, alteração de marcha, é muito frequente uma neuropatia periférica. Então, não só a alteração cerebelar. Então, a gente percebe nesse comprometimento periférico. Como que a gente poderia fazer isso? Né? Na UTI, como a gente faz para saber se ele está com a síndrome do paciente crítico ou se ele está com um quadro isolado? Na avaliação, o teste de reflexo já daria isso para a gente. Mas a gente usa a eletroestimulação, né, do tipo phase, corrente russa de corrente alternada, e ver se é capaz de despolarizar esse neurônio motor desse paciente. Se ele não responde a essa estimulação, a gente já sabe que também tem um componente do sistema nervoso periférico. Então, muitas
das alterações que a gente encontra nas altas do paciente, onde ele não consegue ficar em pé, ele tem uma alteração de equilíbrio, parece muito ser um quadro somente cerebelar, a gente percebe que também é proprioceptivo. Ele não está recebendo a propriocepção porque ele tem um dano periférico também. Então, esse dano periférico faz com que o cerebelo não receba esse feedback. E aí, com isso, é uma outra área que a gente precisa também fazer com que ele melhore. O sistema nervoso periférico ele cresce aí 1 milímetro a cada dia, então esperar também o tempo do organismo começar a reverter esse quadro para que ele possa ter a melhora também da função cerebelar. Porque se ele não receber o feedback sensitivo, o cerebelo não tem como agir de maneira integral. Excelente. A gente vai chegando aqui ao final do nosso simpósio. Eu fico super sentida porque tem inúmeras perguntas aqui muito pertinentes, mas para a gente não extrapolar muito o tempo de simpósio que a gente planejou, vou finalizando por aqui. Gostaria de agradecer imensamente a presença sua, Cris, a presença também do professor André Cordeiro, que sempre estão aí aceitando meus convites, seja para live no Instagram, seja para participar de eventos mais científicos. Então, gostaria de deixar aqui meus agradecimentos a vocês. Gostaria também de avisá-los, vou dar um spoiler aqui exclusivo para vocês que estão aqui no simpósio. Em maio a gente vai ter uma conferência nacional sobre envelhecimento que vai acontecer aqui na Unifam também. Acredito que vai ser num espaço maior, a gente vai conseguir sortear um número maior de alunos para estar participando, né? Temos um decreto que permite estar com 50 pessoas num evento, então quem sabe a gente consiga encher aí um auditório, encher no sentido de pandemia, né? Mas já faço esse spoiler a vocês que em maio a gente vai ter essa conferência nacional sobre envelhecimento, que a gente também vai estar falando de diversas temáticas, vai ser multidisciplinar, vamos falar desde o direito, a educação física, a nutrição, a fisioterapia, a enfermagem, a psicologia, então vai ser muito legal, tá bom? Vou passar aqui a palavra para o professor André Cordeiro, para ele fazer as saudações finais. Então, quero só agradecer também, né, pelo convite. Acho que foi uma noite muito, muito produtiva, extremamente prazerosa, né, abordagens diferentes, mas com o mesmo intuito, né, de melhorar a assistência ao nosso paciente, dar melhor qualidade de atendimento, e quanto mais conhecimentos temos, né, mais e melhor será a nossa intervenção. Então, desejo uma excelente noite aí a todos e espero que todos tenham aproveitado ao máximo. Obrigada, professor. Agora, Cris, suas considerações finais. Muitíssimo obrigado de novo pelo convite. Ótimo encontrar vocês, estava muito sozinho. E espero, de fato, ter acrescentado um pouquinho. Aprendi muito com todos os palestrantes, achei muito bom, achei excelente. Muito obrigado. Valeu, um abração. Muito obrigado, Ana. Então vamos finalizando por aqui. Obrigada a todos que estiveram presentes. Acho que isso é o verdadeiro significado da palavra ciência, que a gente continue pautando aí todas as nossas técnicas, as nossas habilidades em técnicas baseado em conhecimento científico, tá bom? Grande abraço a todos, gratidão por tudo. Tchau, tchau. Eu vejo em muitos possibilidades. Eu vejo quando sinto, descubro e experimento. Eu vejo quando aconteço, quando apareço e me revelo, construindo, influenciando e participando. Vejo os limites e os transpasso. As possibilidades e as conquisto. Vejo as pessoas e as conecto. Vejo porque eu amo. Eu ensino, eu crio e aprendo. A Faculdade Nobre agora é Centro Universitário. Unifam.
Daqui você vê o mundo.